Esta é mais uma aula do curso de mentoria jurídica, curso de ciências políticas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Caio Mirabelli, advogado, jornalista e presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB do Rio de Janeiro. O tema da aula de hoje é Estado Novo, 1937 a 1945. Para quem não sabe, a Era Vargas teve início quando Getúlio Vargas chegou ao poder pela Revolução de 1930, encerrando a política do café com leite, que era a política predominante na República Velha. Nos primeiros anos, Getúlio Vargas governou provisoriamente, até ser eleito pelo Congresso em 1934, inaugurando a fase constitucional de seu governo. Depois de eleito, o presidente Getúlio Vargas, seu governo conviveu com movimentos internos se desenvolvendo, ganhando mais apoios e se organizando em passeatas, especialmente dois grupos: os integralistas, grupo inspirado no nazifascismo, e a Aliança Nacional Libertadora, sua opositora política, e que contava com o apoio do Partido Comunista. Em 1935, houve a chamada Intentona Comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes. A Intentona Comunista foi uma tentativa de revolta política, inspirada na Revolução Soviética. O objetivo era tirar o presidente Getúlio Vargas do poder e instaurar o regime socialista no Brasil. A reação do governo Vargas foi rápida e dura, com prisões e medidas violentas. Então, para quem não sabe, na época que Getúlio Vargas estava governando, ele liderou o Brasil, mas tinham dois grupos políticos o perturbando. Pela direita, os integralistas, e pela esquerda, a Aliança Nacional Libertadora. E para combater esses dois grupos, o que Getúlio Vargas faz? Entramos em 1937 e o presidente Getúlio Vargas comunica à nação afirmando haver uma nova ameaça contra seu governo. E essa comunicação ao povo brasileiro, essa ideia de ameaças políticas, Getúlio Vargas conseguiu medidas para suspender o Estado de Direito e garantir a sua reeleição e sua manutenção no poder. Quando Getúlio Vargas se mantém no poder, ele começa a fazer alterações no Estado. Getúlio Vargas faz alterações que a Constituição Federal na época não permitia. Quais foram essas alterações? O presidente Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional. As eleições foram canceladas e a Constituição Federal de 1934 anulada. Sob a declaração de estado de sítio, em 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, inaugurando o Estado Novo. A nova Constituição de 1937 foi anunciada pelo rádio e previa o encerramento das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional. Acabou com os partidos políticos e acabou com organizações civis. No Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas nomeou interventores nos estados, que, em outras palavras, seriam os governadores, nomeados pelo presidente Getúlio Vargas para que os estados seguissem as diretrizes federais. No Estado Novo, foi criada e desenvolvida uma nova identidade nacional, com investimentos fortes em cultura e arte
genuinamente brasileira. Vamos agora listar as criações do Estado Novo do presidente Getúlio Vargas. Primeira criação, o programa Hora do Brasil, que existe até hoje com outro nome nas rádios. Implementação da consolidação das leis do trabalho. Criação da Justiça do Trabalho, criação da carteira de trabalho, criação do salário mínimo, descanso semanal nos domingos, jornada de trabalho de 8 horas, regulamentação do trabalho feminino, criação da Companhia Siderúrgica Nacional, criação da mineradora Vale do Rio Doce, entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vargas foi deposto por um golpe liderado por generais, com o apoio da União Democrática Nacional, a UDN, em 29 de outubro de 1945, encerrando o Estado Novo. E a história de Getúlio Vargas não acaba com o fim do Estado Novo, porque em 1951 ele retorna à presidência da República pelo voto do povo brasileiro. Então, para resumir a aula de hoje sobre o Estado Novo, Getúlio Vargas, ele, quando assume o poder, enterrando de vez a política do café com leite, enterrando de vez a República Velha, ele vai governando e administra 2 conflitos. Os integralistas, aborrecendo ele pela direita, e a Aliança Nacional Libertadora, apoiada pelo Partido Comunista do Brasil, ou perturbando pela esquerda. Para combater esses inimigos políticos, ele dá um golpe de Estado e implanta o Estado Novo. E ele consegue vencer esses 2 grupos políticos. Os integralistas foram exterminados, acabaram, desapareceram do país. E os comunistas, metade desapareceram, outra metade foram presos políticos. Então, a parte ruim do Estado Novo foram as perseguições políticas, as torturas cometidas com os opositores políticos e o fechamento do Congresso Nacional, a cassação de direitos políticos de seus opositores. E o lado bom do Estado Novo foi a criação das leis trabalhistas. Para quem não sabe, antes do governo de Getúlio Vargas, o pobre trabalhava 12 a 15 horas por dia para ganhar pão e água. Era raro empresas pagarem salários para seus funcionários. A grande maioria era trabalho escravo. Então, com Getúlio Vargas, ele criou a carteira assinada, o salário mínimo, carga horária de trabalho, jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal nos domingos e férias. O governo Vargas, ele criou hospitais públicos, postos de saúde da rede pública, porque antes do governo de Getúlio Vargas, para quem não sabe, o pobre morria de doença na rua, porque ele não tinha para onde ser socorrido. Quem cuidava da saúde pública era a Igreja Católica, com instituições beneficentes, como as Santas Casas de Misericórdia, mas não era em todo lugar que tinha Santa Casa de Misericórdia patrocinada pela Igreja Católica. Então Getúlio Vargas, ele cria a política de saúde pública no Brasil. Ele cria os hospitais públicos e postos de saúde públicos para socorrer, para assistir os mais pobres e necessitados. Antes de Getúlio Vargas, o pobre não estudava. Com Getúlio Vargas, ele cria as escolas públicas e colégios públicos para que o pobre possa estudar e aprender a ler e escrever, se alfabetizar. Então, o governo Vargas, ele cria os direitos sociais no Brasil, saúde, educação e direitos trabalhistas. E também no Estado Novo, uma outra coisa muito boa que o governo Vargas criou, foram algumas estatais nos setores estratégicos, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a mineradora Vale do Rio Doce. Ainda no Estado Novo, Getúlio Vargas faz o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial para combater a Itália fascista de Mussolini e se aliar aos aliados Estados Unidos, Rússia
Inglaterra e França, China. E o Brasil é um dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, teve muitas coisas negativas no Estado Novo e teve muitas coisas positivas, excelentes também no Estado Novo. Encerro mais uma aula no curso de Mentoria Jurídica da OAB do Rio de Janeiro. Até a próxima aula no mês que vem. Obrigado, doutora Ana Tereza Basília, presidente da OAB Rio, pela oportunidade, pelo convite. Agradeço a doutora Thaís Fontes pelo suporte, ajuda e auxílio. E agradeço a toda a equipe da Mentoria Jurídica por esse apoio, ajuda e auxílio na execução das aulas. Um forte abraço a todos, um excelente dia.